A paz do Senhor, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Vamos compartilhar hoje a palavra do Senhor aqui em 2 Reis, capítulo 4, começando do versículo 8, que vai falar de uma história de uma mulher chamada Sulamita. Uma história muito bonita. Eu peço até que meus irmãos e quem está vendo esse vídeo, você leia em casa a história toda, porque é muito comprida para poder eu ler aqui, né? Mas eu vou tentar resumir, lendo um pouco e contando um pouco da história. Mas eu peço sim que você leia em casa como Deus é maravilhoso, o que Deus fez por essa mulher, como é bom confiar no Senhor, né? Diz assim, Eliseu, profeta Eliseu e a Sunamita. Está escrito assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde achava-se uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Tá vendo, meus irmãos? Ela falou isso. Tá vendo aí, meu marido, aquele homem que passa ali? Eu vejo que ele é um homem de Deus. Aí, seguindo a história, diz que ela falou assim, bora fazer um quartinho para ele, colocar uma mesa, uma cadeira, um candelabro, para poder ele descansar, uma cama, né? E assim ela fez. E todas as vezes que ele ia passar por lá, né? E ele ia até a casa dela, ia para esse quartinho. Aí teve uma vez que ele deitou, dizendo aqui na palavra do Senhor, que ele deitou lá, foi lá para o quartinho e chamou o companheiro dele, né? Vamos dizer, o ajudante dele, o que acompanhava. Disse, ô Geazi, o que será que essa mulher precisa? Pergunta dela o que é que ela está precisando, que eu possa interceder por ela, fazer alguma coisa. Aí Geazi falou para ele, olha, eu vejo que ela é uma mulher rica, né? Mas o esposo dela já é velho. E eles não têm filhos. Aí o profeta disse, chama ela aqui. Aí quando o profeta chamou, disse para ela, olha, daqui 1 ano você vai ter um filho nos seus braços. E ela disse, meu Senhor, não minta para tua serva, porque eu creio assim, que era muito desejo do coração dela ter um filho, né? E Deus revelou isso para o profeta, quando ela falou. E aí ela não é que ela não acreditou, ela ficou com medo de não dar certo, dizer, não faça isso, não minta para tua serva. Mas o que aconteceu, meus irmãos, que realmente ela teve a criança, na data certa que o homem de Deus falou. Por isso nós temos que ter cuidado, né? Quando alguém profetizar alguma coisa, você veja se a profecia veio de Deus. Não julgue o profeta, certo? Mas anote lá e veja o tempo certo que a pessoa falou, o que a pessoa falou, porque se for de Deus vai se cumprir no tempo certo. E essa criança nasceu, cresceu, quando ainda era, eu creio que adolescente, ainda era criança ainda. Ele sentiu uma grande dor de cabeça, disse para o pai dele, e o pai dele mandou ele voltar para casa. E chegando em casa, ele ficou com a cabeça entre os joelhos, diz a palavra do Senhor, e morreu. E a mulher disse, eu vou sair. Ela nem disse para o marido dela, né? Ela botou a criança na cama do profeta, Eliseu, colocou a criança lá e saiu ao encontro do profeta. Só que ela encontrou com o Geazi, né? E aí perguntou se estava tudo bem. E ela disse, tudo bem, está tudo bem. Mas não estava, né, meus irmãos? O filho dela estava morto. Por isso que tem certas coisas que quando a pessoa perguntar, a gente, está tudo bem? Está tudo bem. Às vezes não está, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, o Deus que faz milagre. E nós temos que falar com Deus, certo? E aí ela disse, aí o profeta disse, vai lá, Geazi, leva o bordão e toca na criança lá. E Geazi foi logo na frente, mas ela disse para ele, tão certo como vive o Senhor que eu não vou sair de perto de ti, disse para o profeta. E foram andando, Geazi na frente e eles dois atrás.
Geazi foi lá, colocou o bordão, tudo, e disse: não, a criança continua morta. E o profeta foi lá, subiu e foi no quartinho, se deitou em cima da criança, olho no olho, boca na boca, e ali ele fez a oração. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A criança ressuscitou. Deus fez um milagre. Nada é impossível para Deus. E ele disse: toma, está aqui teu filho. Olha que alegria que não teve essa mãe, né? E Deus fez tudo isso, irmão, eu creio assim, para aumentar cada vez mais a fé dela, do esposo dela. E também uma lição que nós aprendemos nisso: fale direto com Deus. Não coloque intermediário, não vai resolver o problema. Quem faz milagre é Deus. Primeiramente, busca o Senhor, certo? Primeiramente, não vá atrás de homem não para orar por ti, vá atrás de Deus. Ore, e Deus vai usar o homem, né? Não é que Deus não usa, Deus vai usar o homem para orar por você. Mas fale diretamente com Deus, como ela disse: não, tão certo como vive o Senhor, eu não saio de perto de ti aqui. Não foi Eliseu que falou que ela ia ter um filho? Não é Eliseu que ela viu como homem de Deus, certo? Tem pessoas que realmente estão na igreja, dizem que são evangélicos, dizem que são crentes, mas não estão em comunhão com Deus, certo? Mas Deus queria usar o Eliseu, porque foi Eliseu que falou. Então o milagre aconteceu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, porque Deus é santo, é maravilhoso. Aleluia, só o Senhor é Deus, né? Eu vou louvar um hino aqui. Aleluia. Glórias, glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Marquei o hino aqui. Vou colocar esse daqui pensando em Jesus. Muito bonito esse louvorzinho aqui. Diz assim, ó: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Nós temos que buscar quem, irmãos? Nas nossas aflições? Jesus. Sulamita foi uma mulher muito sábia. E eu gosto de contar essa história, de me inspirar nessa história. Como é que a senhora está, irmã Benedita? Eu disse: Jesus está no barco comigo e eu estou no barco com Jesus. Às vezes estou cheio de problemas, mas é porque eu conheço o Deus que eu sigo e eu sei que vai ficar tudo bem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, maravilhoso é o Senhor. Querido Deus, eu não sei qual é a aflição que essa pessoa está passando, mas como Sulamita disse, tão certo como vive o Senhor, ela ficou ali perto do profeta, e que essa pessoa fique perto de ti, te busque, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e resolva esta causa impossível na vida do meu irmão e na minha vida também, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, que meu irmão e minha irmã possam aprender com essa história. Leia, meus irmãos, essa história todinha. Tem muitos detalhes aqui, é porque é muito grande e o vídeo tem que ser pequenininho, né? Mas que deu para compreender que nós temos que falar é com Deus. É Ele que resolve. O impossível o homem não pode fazer. Geazi não podia fazer nada, mas o homem de Deus buscou o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nela há, e foi resolvido. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, a tua vitória. O impossível Deus pode fazer. Amém?